Olá, sejam todos bem-vindos ao canal História da Radiologia. Hoje o nosso tema será História da Radiologia e super-heróis. O que há em comum? Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho, assim vocês poderão receber as notificações sempre que for postado algum vídeo novo. Peço também àqueles que quiserem que sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook, História da Radiologia. Lá são postados quase que diariamente curiosidades, informações sobre a história da radiologia. O nosso vídeo de hoje ele vai ser dividido em 5 partes. Primeiramente, nós vamos falar, de uma maneira muito breve, o que são as histórias em quadrinhos, as HQs, falar um pouquinho sobre a descoberta do raio-x, da radioatividade e da fissão nuclear, assim como foram as suas aplicabilidades inicialmente. No terceiro ponto, nós vamos falar brevemente também sobre o que foi a Guerra Fria. Item 4, nós vamos falar sobre os super-heróis. Claro que são inúmeros super-heróis, nós escolhemos 3 e vamos fazer alguns comentários sobre a criação desses 3, ok? E por último, nós vamos falar sobre a conclusão. Afinal, o que há em comum? Há ou não? É essa a conclusão que nós vamos chegar. Fique ligado. Ponto 1. O que são as histórias em quadrinhos? Também são chamadas de bis ou revistas de quadrinhos, né? Nada mais é do que um meio de comunicação. A partir do momento que ela aborda, que ela pode abordar os mais variados temas possíveis. E para isso são utilizados elementos visuais e narrativos, tá? Alguns textos, algumas pesquisas relatam que a origem das histórias em quadrinhos elas vêm lá dos tempos primitivos, quando os homens das cavernas faziam as pinturas rupestres, as chamadas pinturas rupestres, que relatavam o seu cotidiano. Um outro elemento também que é apontado como uma possível origem das histórias em quadrinhos é a coluna de Trajano, construída no ano de 113 d.C. Ela descreve, ela expõe a conquista militar dos romanos sobre os dácios. Esse monumento ele existe até hoje, ele está lá em Roma, ok? O terceiro é a famosa tapeçaria de Bayeux. Famosa nem para todos, né? Muitos não conhecem, mas é uma tapeçaria que ela foi tecida no século XI e ela expõe a conquista normanda do sul das Ilhas Britânicas, o que hoje nós conhecemos como a Inglaterra, certo? Então, nós citamos aí, fizemos um breve comentário sobre o que são as histórias em quadrinhos, as origens, citando esses 3 itens, as pinturas rupestres, a coluna de Trajano e a tapeçaria de Bayeux, ok? Vamos para o nosso ponto 2. No nosso ponto 2, nós vamos falar também de maneira breve sobre a descoberta do raio-x, a descoberta da radioatividade e da fissão nuclear, beleza? Então, no final do século XIX, a descoberta do raio-x e da radioatividade despertou um grande interesse na comunidade científica e também curiosidade na sociedade leiga. Afinal de contas, que raios misteriosos eram esses que ninguém via, mas que era possível atravessar corpos e conseguir fazer com que fossem projetados imagens sob chapas fotográficas, certo? E quem acompanha lá o canal do Instagram e do Facebook viu que durante, se eu não me engano, semana passada, foram postados de que maneira foram utilizados tanto o raio-x e a radioatividade, né? Nós vimos que a aplicabilidade dele foi bem ampla, que não se restringiu somente apenas às exposições médicas, Nós vimos que os elementos químicos como rádio foi utilizado em cremes anti-rugas, para rejuvenescer a pele, para retirar pelo, pasta dental. Se quer ter uma gengiva saudável, quer ter dentes saudáveis, utilize pasta dental com elemento rádio. Ou ainda você poderia comer um chocolate com rádio. Ou ainda, que tal uma água radioativa? Ou ainda, acreditem,
brinquedos que eram fornecidos para crianças com elemento radioativo, urânio. Isso mesmo, imagina. Ou ainda existiam fluoroscópios específicos para a sapataria. Você quer saber como é que fica o seu pé dentro de um sapato? Para saber se o contorno ele vai respeitar o limite dos seus pés? Simples. Fluoroscópio para as sapatarias. Eles foram utilizados até a década de 1970. Há relatos também que indicam que expor as crianças aos fluoroscópios poderia fazer com que elas ficassem ainda mais saudáveis. Já ia esquecendo. Não podemos também deixar de abordar que durante a Primeira Guerra, o raio-x, né, ele foi amplamente utilizado justamente para a localização de artefatos metálicos em soldados feridos durante o procedimento cirúrgico, tá? Assim, apesar de toda essa aplicabilidade em itens que foram citados aqui, nós também não podemos esquecer que a utilização dele durante a Primeira Guerra Mundial foi essencial, ok? E no final da década de 40, aproximadamente em 1939, uma equipe alemã, uma equipe formada por 3 cientistas alemães, descobriu a fissão nuclear. E isso, nós já estávamos aí prestes, né, em 1939, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial, e Einstein teria escrito uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, justamente alertando que os alemães estavam prestes a desenvolver uma bomba nuclear. E isso causou uma grande preocupação do governo estadunidense diante dessa descoberta da fissão nuclear e de que eles estariam sim desenvolvendo uma bomba com um poder até então nunca sido testado. Receosos de que os alemães poderiam estar fabricando uma bomba nuclear, entre 1942 e 1946 é criado um projeto chamado Manhattan, liderado pelos Estados Unidos, onde esse projeto ele intensificou a pesquisa sobre a confecção de bombas nucleares, certo? Em 1945 é feito o primeiro teste de uma bomba de plutônio no Novo México, no território dos Estados Unidos, e foi considerado um grande sucesso. Nesse mesmo ano, alegando, né, que era necessário pôr um fim à Segunda Guerra Mundial, no final foram longos anos e muitas vidas que foram perdidas e grande prejuízo econômico para os países envolvidos, os Estados Unidos lançam 2 bombas no Japão, certo? Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, que foram lançadas no intervalo de 3 dias. Essa história já foi contada N vezes, não vou me alongar muito nisso, certo? Relata-se que Einstein teria se arrependido de ter escrito a carta para o presidente dos Estados Unidos, alertando que os alemães estariam produzindo uma bomba nuclear. Ele não esperava que o desfecho seria trágico, como o lançamento das 2 bombas no Japão, onde milhares de vidas foram perdidas. Item 3. Término da Segunda Guerra Mundial. 2 potências saem vencedoras: Estados Unidos e União Soviética. O mundo, então, ele passa a ser dividido em 2 grandes blocos. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Do outro lado, o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Nós temos aí o início da chamada Guerra Fria. A Guerra Fria ela foi um período que durou aproximadamente 5 décadas. Ela tem início justamente com o término da Segunda Guerra Mundial, onde eu tenho um mundo bipolarizado, e o término com a queda do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em duas partes, a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. Foi um período também marcado por espionagem e propaganda política. Foi um período também marcado por uma corrida espacial. A disputa não era só pelo território
não era só pela superfície terrestre, né? Era também pelo espaço, também marcado pelo desenvolvimento de armas nucleares. Era chamada de Guerra Fria porque não houve o embate, assim como aconteceu durante a Primeira e Segunda Guerra. Era sempre ameaças, era sempre o desenvolvimento de armas nucleares poderosas e a espionagem para saber o que realmente o outro estava fazendo, ok? Falando de história, vamos falar da história de alguns super-heróis que foram criados na década de 1960. Apesar de serem histórias fictícias, né, e tenham sido criadas para entretenimento, os criadores eles se inspiraram, né, na época em que viviam, ou seja, em todo esse cenário que foi abordado até aqui, em todo esse cenário histórico que foi abordado até o momento, certo? Então, nós vamos passar para o nosso próximo item. Item 4, nós vamos falar sobre os super-heróis. Nós vamos citar aqui 3, beleza? Primeiro, Quarteto Fantástico, tá? No início da história do Quarteto Fantástico, né, a narração conta que os Estados Unidos estão numa corrida espacial com uma superpotência estrangeira. Essa superpotência estrangeira, apesar de não ser citada para não criar maiores problemas, fica-se subentendido que é a União Soviética. Afinal de contas, na década de 60 tem-se início a corrida espacial realmente, né? Yuri Gagarin é o primeiro a viajar pelo espaço em 1961. Yuri Gagarin representando a União Soviética. Em 1969, Neil Armstrong, estadunidense, foi o primeiro a pisar na Lua. Durante a viagem, eles são bombardeados por raios cósmicos. Só que eles não morrem. Eles retornam com superpoderes. Na vida real, com certeza eles teriam morrido. Nosso super-herói é o Incrível Hulk. Vocês lembram do Projeto Manhattan? Vocês vão notar algumas semelhanças. O físico Bruce Banner trabalha num projeto para o governo estadunidense, para o desenvolvimento de uma bomba gama, tá? Só que acontece um acidente e ele é exposto aos raios gama. E aí, né, segundo a história, quando ela foi criada na década de 60, esse acidente teria acontecido devido ao assistente do físico Bruce Banner. E esse assistente, na verdade, seria o espião iugoslavo. Mas ele não morre de leucemia ou de queimaduras radioativas. Descobre que os raios eles alteraram, na verdade, né, a química do seu corpo. E toda vez que ele se enfurece, toda vez em que ele é humilhado ou que ele entra em pânico, o físico ele se transforma no Incrível Hulk. O nosso próximo super-herói é o Homem-Aranha. Vamos falar de Peter Parker. Peter Parker, segundo a história, né, ao ir numa demonstração pública de manuseio de lixo nuclear, ele é picado por uma aranha que foi irradiada e ela foi geneticamente modificada. Essa aranha pica a mão de Peter Parker e a partir de então ele ganha poderes, ele ganha força, ele ganha agilidade. Ao lançar as suas teias, ele é capaz de se escalar paredes, prédios e se deslocar com uma agilidade muito grande. Interessante, não? Voltando, item 5, vamos para a nossa conclusão. Beleza? Nós vimos que o surgimento dos super-heróis, e aí dos super-heróis dos 3 citados, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Incrível Hulk, eles não poderiam ter sido criados, né, sem a descoberta do raio-x, da radioatividade e da fissão nuclear. Então, eles estão diretamente ligados à história da radiologia, a essa sequência de descobertas que ocorreu ao longo da história. Nós constatamos também que a história desses super-heróis está ligada diretamente ao contexto histórico que foi descrito aqui e que foi vivido por seus autores, por seus criadores.
Ou seja, as histórias e quadrinhos, né, desses super-heróis que foram expostos aqui, eles são frutos do tempo vivido por seus autores. Então, fazendo uma breve recapitulação, beleza? Quarteto Fantástico, Corrida Espacial, Raios Cósmicos. Incrível Hulk, desenvolvimento de bomba nuclear, no caso, né? De bomba gama e espionagem. Homem-Aranha, eu tenho um aracnídeo modificado geneticamente. E uma vez que pica um indivíduo, Peter Parker, esse passa a ter superpoderes. Ou seja, são super-heróis, né? Na verdade, são pessoas que se tornam super-heróis a partir do contato direto, seja através da radioatividade, seja através de raios gamas, ou seja através da estrutura geneticamente modificada a partir de um aracnídeo. Bom, eu espero que o conteúdo tenha sido enriquecedor para todos que acompanharam o vídeo até o final. Peço para que, mais uma vez, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Eu recebi algumas sugestões para aumentar o número de inscritos, tipo mostrar a bunda, ou ainda investir em memes. Mas confesso que para vocês que não vai rolar. Então, mas se vocês estiverem a fim de continuar recebendo, né, o conteúdo que é oferecido, né, através dos vídeos, de forma totalmente gratuita, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, História da Radiologia e fiquem por dentro, ok? Obrigado mais uma vez por terem acompanhado o vídeo até o final e até a próxima. Tchau, tchau!